It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. The difference between Jay and Kanye, and I say it, Jay is about the money, period. He will slump anyone in any relationship for $1. You didn't want her to go, did you? No. If you gotta do the kind of things that he's done to get where he's gotten, fuck it, I don't want it that bad. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês os podres do Jay-Z. Basicamente, gente, a gente tá nessa série aí de vídeos onde, se um dá certo, a gente percebe que vocês também querem ver coisas desse mesmo assunto. A gente falou bastante sobre podres de talk show hosts dos Estados Unidos e a gente cobriu, há quase um mês atrás, o caso Diddy. E assim, é um caso bastante macabro que tem tomado toda a mídia norte-americana e muitas pessoas já estão nos avisando que o próximo a cair vai ser o Jay-Z. O Jay-Z trabalhou muitos anos, muito perto do Diddy e de todas as pessoas proeminentes aí, principalmente do R&B, do hip hop, já que ele é um dos maiores nomes do gênero da história. E infelizmente, apesar da gente gostar muito do legado do Jay-Z, acompanhar a família dele e obviamente sermos todos alucinados com a sua esposa Beyoncé, a gente tem que ser sincero e dizer que a galera nos Estados Unidos costuma se referir ao Jay-Z como a parte mais tranquila da trindade do mal. A trindade do mal é composta pelo R. Kelly, pelo Diddy e pelo Jay-Z. Se o R. Kelly já caiu, o Diddy tá caindo agora, quem seria o próximo? O Jay-Z. Então a gente vai contar pra vocês por que a galera não gosta dele, por que a galera tem um pé atrás com ele, o que ele fez de errado, e a gente vai contar tudo pra vocês da melhor maneira possível, dessa maneira que vocês sabem que a gente é capaz de fazer. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 200k. Falta muito pouco, questão de dias, gente. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente tem Twitter, nós temos Instagram, a gente tá sempre atualizando vocês, as fofocas do pop por lá, então não deixem de nos seguir. O Sean Corey Carter, mais conhecido como Jay-Z, nasceu em dezembro de 69 no Brooklyn, em Nova York. Logo na infância ele já teve que passar por diversos problemas, porque ele veio de uma família muito pobre. Ele já chegou a dizer que eles não passavam fome, não era extremo, mas que eles tinham que ralar muito pra poder conseguir sobreviver. E eles ainda estavam num bairro, gente, onde a criminalidade era muito alta. Tanto que chegou uma época, um momento muito difícil pro Jay-Z quando ele era jovem, quando ele tinha apenas 12 anos, que ele atirou no próprio irmão, porque o irmão tava roubando coisas da casa deles, joias da casa deles, pra poder vender para comprar drogas. Então era uma situação muito complicada. A família dele acabou que estava envolvida nessa situação. Ele acabou se envolvendo nessa situação, ou seja, a infância e a adolescência dele não foi nem um pouco fácil. Ele já foi criado numa família que teve que dar muito duro pra conseguir ele sobreviver. Infelizmente, como muitos afro-americanos nos Estados Unidos, e ele não seria uma exceção, mas ele sempre encontrou conforto na música. Desde muito novo, ele trabalhava nas suas rimas, cresceu ali no Brooklyn, cresceu em Nova York, e a cena do hip hop norte-americano tava crescendo muito ali nas costas da oeste e na leste, de onde ele veio. Ele foi influenciado muito cedo pelo hip hop, pelo R&B, e logo nos anos 80 e 90 ele já começou a trabalhar com pessoas muito proeminentes do hip hop, incluindo o Big, que foi descoberto pelo Diddy, né, treinado pelo Diddy, e foi um dos maiores nomes do gênero até 97, quando ele foi brutalmente assassinado, sem respostas até hoje, com apenas 24 anos. E depois da morte do Big e do Pac, ficou a pergunta no ar: quem seria o próximo grande nome do hip hop? Quem seria o maior rapper que despontaria depois dele? Já que o Big e o Pac eram notoriamente os maiores nomes do gênero até então. E no meio dessa dúvida, dois nomes surgiram: o Nas para representar a costa oeste e o Jay-Z para representar a costa leste. E spoiler do futuro, né? A gente já tá aí muitos anos depois. Qual que é o nome mais conhecido pra todo mundo hoje em dia? O Jay-Z. Então a gente sabe que ele que correu e pegou essa coroa pra ele. Biggie died, Tupac died, and then there was the fight between who was the top rapper now, Nas and Jay-Z, and then the next thing you know, Nas has a nervous breakdown and he's taken out of the game and it's all Jay-Z. Mas antes que vocês pensem que o Jay-Z teve uma coisa muito fácil, uma entrada fácil ali na indústria da música, não foi o caso, tá, gente? Ele demorou anos pra ser assinado, ninguém acreditava nele, o povo achava que ele fazia rap rápido demais, que as rimas não eram tão fortes, que ele não tinha o apelo visual que o gênero precisava, ele não parecia nem gangsta demais, ele também não tinha o apelo sensual, porque as pessoas não achavam ele tão visualmente atraente, era uma coisa bem difícil. Então a gente pensa assim, meu Deus, quem que assinou ele? O seu melhor amigo. Sim, gente, o Jay-Z e o seu melhor amigo, que a gente vai contar pra vocês uma história bastante triste, que envolveram duas pessoas que a princípio se gostavam muito, se ajudaram muito, e que infelizmente essa história não teve o final mais feliz de todos. Foi a primeira pessoa que acreditou no Jay-Z, e como ninguém estava assinando o Jay-Z, o seu melhor amigo, Dame Dash, que já estava trabalhando também na indústria da música, em algumas gravadoras, como produtor,
produtor, chegou a falar o seguinte: vamos forjar nosso próprio selo, cara. Eu acredito em você. Você também é um produtor. Vamos criar juntos aí uma gravadora pra gente expor sua arte, pra gente assinar outras pessoas também. Agora a gente tem todo o aparato, o arsenal, a gente já faz música desde os anos 80. Vamos com as forças. E junto eles desenvolveram o selo Roc-A-Fella, que foi a primeira gravadora gerenciada pelo Jay-Z. Mas a gente tem que sempre se lembrar que não foi uma empreitada do Jay-Z. O Jay-Z não tinha nome na indústria nem muito dinheiro. Era uma empreitada dele com o Dame, seu melhor amigo, que fizeram isso apenas pra assinar o Jay-Z e propagar a carreira dele pro futuro. E foi sobre esse selo que ele lançou o seu primeiro álbum mainstream, o clássico Reasonable Doubt, que catapultou ele aí pro estrelato. Como a Nath disse, o Jay-Z fundou a Roc-A-Fella Records com o seu melhor amigo, Dame Dash. Afinal, quem que é o Dame Dash? Ele é um empresário, produtor musical, ator e diretor de cinema americano. E a amizade dos dois desponta desde os primeiros dias da carreira do Jay-Z no cenário do hip-hop no final dos anos 80. E o selo foi ficando muito bem sucedido, eles assinaram várias pessoas, mas talvez o nome mais proeminente que eles descobriram e lançaram seja o do Kanye West. E é muito importante a gente sempre lembrar que a relação do Dash com o Jay-Z não era apenas profissional, os dois eram amigos de verdade, amigos de vida. Eles se referiam como melhores amigos e praticamente irmãos. Jay's my best friend. I'm not ashamed to say it. A influência do Dame na carreira do Jay-Z foi muito mais além do que um amigo que acreditava nele, do que um companheiro de trabalho que fundou um selo com o Jay-Z. Não, ele era um diretor criativo no início da carreira do Jay-Z. Ele era um dos produtores da carreira do Jay-Z. Ele realmente ajudou, influenciou e moldou todo o início da carreira do Jay-Z, por acreditar muito que ele seria um dos maiores nomes do hip-hop e, infelizmente, saber que o mundo era injusto e não estavam enxergando a pérola que o Jay-Z iria ser um dia na indústria. Só que o trágico dessa história toda é que o Dame sempre se refere ao momento que ele viveu ao lado do Jay-Z, ajudando na carreira, como amizade. Ele sabia que, obviamente, eles poderiam conquistar o mundo juntos, fazerem muito dinheiro, mas que pra ele era realmente, tipo, uma coisa de coração, que ele queria fazer os seus amigos, as pessoas que estavam ali assinadas no Roc-A-Fella, realmente viverem os seus melhores momentos, viverem todo o seu potencial na música. Já pro Jay-Z, era apenas negócios. Ele era uma pessoa extremamente fria, calculista, e ele fazia de tudo pensando no dinheiro, ele fazia de tudo pensando no que viria a ser pra ele no futuro, pensando nos louros que ele podia colher. Então já havia ali um desencontro nas visões, um julgo desigual, porque de um lado a gente tem uma pessoa que tá apoiando o Jay-Z pela amizade, do outro a gente tem um artista que, apesar de apreciar o que está sendo feito, só tá ali pela grana. Mas essa história toma um rumo ainda mais trágico quando a gente coloca outra personagem aqui. A Aaliyah. A Aaliyah Dana Houghton teve uma carreira curta, mas imensamente impactante na música e na cultura popular. Ela nasceu em 16 de janeiro de 79 em Nova York e começou sua carreira ainda criança, aparecendo em programas de televisão. Só que logo ela descobriria que o seu lugar mesmo era na música e ela lançaria com apenas 15 anos de idade o álbum Age Ain't Nothing But a Number, que já estourou logo de cara. Ou seja, ela era vendida como a nova promessa do R&B, mesmo sendo novinha, ela era madurinha. Era como eles vendiam a Aaliyah. E no final dos anos 90, inicinho dos anos 2000, até infelizmente o falecimento dela, ela era a pessoa que mais estava despontando como a nova it girl do R&B, do hip hop. Pense nela, gente, como, sei lá, Crazy in Love da Beyoncé em 2003, Umbrella da Rihanna em 2007, ela era essa garota. E desde que ela foi descoberta ali, quando muito jovem na indústria, começou a trabalhar nos seus projetos solos como cantora, ela já travou um relacionamento desde muito menina, desde os 12 anos, com outro cantor de R&B muito proeminente na época também, o R. Kelly. Até então, gente, a gente tá vendo aí como é que funciona o mundo do R&B, do hip hop, por esses últimos vídeos, pra você que não é muito chegado. Tem muito essa coisa na música de mentorando e mentor. É muito isso, tipo, vem cá pro meu flavor camp, vem cá pra eu te treinar, mora aqui comigo pra gente construir esse álbum junto, produzir essa música. E aparentemente, ao que tudo indicava, era isso que o R. Kelly queria fazer com a Aaliyah, né? Ele tinha visto o potencial dela numa pré-adolescente, uma menina ótima, linda, bonita, engraçada e carismática, canta bem, tem todos os fatores pra uma it girl nascer. Só que a gente não sabia que era isso que ele tava querendo com ela, ele queria algo mais. Quando ela tinha 15 anos, eles se casaram em segredo. Só que você já fez as continhas de quantos anos que ela tinha e quantos anos o R. Kelly tinha? O R. Kelly tinha 27 anos. Ela tinha 15 e ele tinha quase 30. E a gente sabe que esse relacionamento não foi nem um pouco bom, primeiramente pelo fato da idade, e segundo também porque o R. Kelly é extremamente abusivo. Ele é um criminoso convicto hoje, ele é um criminoso condenado, a gente vai chegar nesse assunto mais pra frente, mas o relacionamento dela com o R. Kelly trouxe muitos traumas, diversos traumas, porque ela sofreu muito nas mãos dele. Ela ficou 3 anos casada com ele, se divorciou assim que ela tava chegando na fase adulta e fazendo aquela transição bem Miley Cyrus, Can't Be Tamed, Wrecking Ball,
toda jovem estrela passa por isso, de às vezes produzir um álbum ali na sua adolescência pra realmente anunciar a sua fase adulta pras massas, trazer um conceito mais maduro. E assim que ela trouxe esse conceito mais maduro, ela também tava se desvencilhando do R. Kelly. A gente sabe hoje em dia, em 2024, que ele é um criminoso convicto, um pedo e uma pessoa tenebrosa. Mas antes, gente, ele era apenas a pessoa que narrou muito dos meus momentos da adolescência. Ele era extremamente aclamado, todo mundo amava o R. Kelly, ele era um rapper muito bem sucedido. E nesse momento a Aaliyah cruzaria o caminho desses dois amigos que são personagens principais dessa história que a gente tá contando pra vocês, o Dash e o Jay-Z. Naquele momento, tanto o Jay-Z quanto o Dash começaram a ter ali sentimentos pela Aaliyah, um crush por ela. Só que a Aaliyah foi se aproximando mais do Dame Dash e eles foram se apaixonando de uma forma muito natural, orgânica e linda. E eles travaram um relacionamento muito lindo que infelizmente foi interrompido quando ela faleceu em 2001. E aquela coisa, tipo, eles não chegaram a princípio nela só por causa que ela era bonita e eles queriam ficar com ela. Eles realmente eram produtores, eles tinham o selo Rockefeller e como ela tava fazendo essa transição aí pra um som mais maduro, eles também falaram, cara, vem pra cá, deixa a gente ajudar você a produzir seus novos álbuns. Só que assim, como ela sabia que ela tava guardando um segredo de uma pessoa que também já havia colaborado, porque a gente tem que lembrar que nos anos 90, gente, todas essas pessoas colaboravam. Até a rivalidade imensa que chegou a causar a morte do Pac e do Big veio antes de uma amizade, os dois eram muito próximos. Então, obviamente, o Dame e o Jay-Z já tinham colaborado com o R. Kelly e não sabiam o monstro que ele era. Só que, pense você, a Aaliyah, ali produzindo seu segundo álbum, tentando fazer esse jumping pra um som e um look mais maduro na indústria, você iria mesmo querer começar essa nova fase da sua carreira contando que você estava casada com um cara que era muito abusivo e ele acontece de ser um dos maiores cantores do R&B nos Estados Unidos e no mundo? Óbvio que não, ela tomou uma decisão de PR pra ela mesma, de permanecer em silêncio, de não ficar expondo. Ela aludia, ela falava alguma coisa aqui ali de que o relacionamento tinha acabado e que agora ela tava pronta pra virar a página. As pessoas davam a entender que tinha acontecido alguma coisa, mas sem colocar a boca no trombone. E a gente tem que lembrar que não tinha internet, não era o mundo que é hoje, o feminismo não tinha o papo que é hoje, a galera não se ligava nesses assuntos de tipo, quão inapropriado é um homem de 25 anos se relacionar com uma menina de 12. Então era um outro mundo e ela escolheu o certo pra ela acontecer. Só que aí o Dame Dash agora se relacionando romanticamente, pessoalmente, privadamente com ela, teve acesso a informações de que um colega dele da indústria era, na verdade, um monstro. A Aaliyah confidenciava ao Dash todas as coisas que tinham acontecido com ela, mas ela sempre frisava que ela não queria falar sobre isso, que ela não queria expor isso pra mídia, porque ela queria se curar mesmo. Now that we have been told things, that they were indeed married, that he feared... I knew all that. Did y'all ever talk about it? We talked about it up to the point where it hurt. And then she said, I don't want to talk about it no more. Leave it alone. I would have to respect her wish no matter what. And her wish was, leave it alone, let me heal, let me rest, I'm in love, let's just enjoy this. Então, o Dash respeitava o desejo dela e a única pessoa que ele compartilhava tudo isso era o Jay-Z, porque era seu melhor amigo e era uma pessoa que estava sempre ali muito próxima também da Aaliyah, conhecia ela, também a admirava e também estava no ciclo dela. Então essas eram as únicas pessoas que ela havia confidencializado tudo que havia acontecido com ela no relacionamento com o R. Kelly. Só que aí a gente chega num momento do trágico falecimento da Aaliyah em 2001 por causa de um acidente de avião. Um voo que estava trazendo de volta das Bahamas depois dela ter gravado seu último clipe, que infelizmente caiu. Deixou todo mundo em choque porque a gente viu a perda de uma estrela que infelizmente nunca conseguiu ver a sua ascensão de fato, o seu maior momento. Gente, vocês têm que entender que a Aaliyah, no inicinho dos anos 2000, era uma das pouquíssimas caras ali do R&B, do hip hop, que já tinha conseguido fazer a transição. Ela tinha protagonizado um filme gigantesco com o Jet Li, ela tava no topo das paradas do mundo inteiro, ela fazia vários programas de TV, ela fazia vários comerciais, ela era a it girl perfeita. É raríssimo, a gente sempre fala que as pessoas são encaixotadas, os cantores, e nunca conseguem fazer a transição pra atuar e ser respeitada. Ela era respeitada e ela só tinha 20 anos, ela era muito querida, tipo, a gente perdeu realmente o que seria uma das maiores cantoras da história do pop. O Dame ficou, obviamente, arrasado, como todas as pessoas, só que o capítulo mais triste dessa história viria 6 meses após o óbito da Aaliyah, quando o Jay-Z anunciaria uma colaboração. A gente sabe que o Jay-Z, no início dos anos 2000, tava fazendo isso. Você lembra quando ele fez aquele trabalho bombástico com o Linkin Park?
a banda de rock, onde ele fazia lá trabalhos de juntar músicas e produzir um álbum junto e fazer mashup ou novas colaborações. A primeira dessa série de trabalhos seria um álbum chamado Best of Both Worlds, onde ele colaboraria com outra pessoa da indústria. O R. Kelly. Sim, gente. 6 meses. Apenas 6 meses após o falecimento da Aaliyah, o Jay-Z faria um álbum colaborativo com o R. Kelly, um homem que havia abusado dela durante anos e anos e o Jay-Z sabia. O Dame Dash, obviamente, se sentiu extremamente traído. Você coloca no lugar do Dash 5 segundos, você acabou de perder o amor da sua vida num acidente que até hoje não tem muita resolução, que é extremamente misterioso, e 6 meses depois você vê o seu melhor amigo colaborando com o abusador dela? Obviamente isso criou uma rusga imensa entre eles e, ao que tudo indicava, já era o golpe que o Jay-Z precisava pra começar a cortar os laços com o Dash. Muitas pessoas falam que era por causa de ciúme, porque ele nunca engoliu muito o fato que a Aaliyah preferiu o Dash a ele, porque eles também cortejavam a Aaliyah antes dela escolher um deles na mesma época. Ele já tinha uma inveja que o Dash que tinha conseguido ali, ele não. E aí ele pensou o seguinte: eu já quero tirar ele, eu quero ficar com a Rockefeller pra mim, porque a gente sabe que a Rockefeller eventualmente se tornou a Def Jam, que eventualmente se tornou a Roc Nation, que são as gravadoras gerenciadas por Jay-Z, que tem milhares de pessoas assinadas, tipo Justin Bieber, a Rihanna. Então assim, ele transformou realmente tudo que ele construiu lá no início com o Dash num império, e hoje ele se tornou um dos primeiros bilionários da música. Ele é um dos homens mais importantes, influentes e poderosos do mundo. Então ele falou: como é que eu vou conseguir tirar ele aqui do cargo de CEO? Ele começava a tramar reuniões onde o Dash não estava presente. Tem vários vídeos, inclusive, do Dash entrando em reuniões e brigando com a equipe. Por que vocês estão falando do Jay-Z? Por que vocês estão tendo essa reunião aqui sem mim? Sendo que, assim, ele era um dos CEOs, ele era um dos fundadores da empresa. This is treacherous. I'm telling you, I'm sick of this. A gente pode ver que ele ficava muito nervoso da galera não tá falando com ele, e ele percebeu que a galera tava querendo tirar ele silenciosamente, realmente, tipo, deixar ele de lado pra eventualmente tirarem ele do cargo, comprarem ações dele. E ele já ficou, tipo, tão desgostoso com tudo que ele tava vendo, com o fato que ele via que, tipo assim, cara, esse cara é um abusador, todo mundo da indústria sabe, ninguém está fazendo nada, eu não quero ficar mais nessa indústria. Ele falou que eu já queria fazer mais, era coisa com arte, com moda, isso aqui não me apetece mais, eu vou dar isso pra essas pessoas de bom grado. Se querem ficar com a Rockefeller, fiquem com vocês. E as pessoas da indústria, pessoas que conhecem o Jay-Z, conseguem ver e já vieram dizer que todo esse esquema foi planejado pelo Jay-Z mesmo pra conseguir se desvencilhar do Dame Dash e ficar com a Rockefeller apenas pra si, porque era tudo apenas sobre dinheiro. E uma dessas pessoas que veio abrir o jogo quanto a isso foi a rapper Jaguar Wright. Ela é uma cantora de R&B sul-americana e é muito conhecida por sua voz poderosa e letras profundas e emotivas, e ela ganhou destaque na cena musical nos anos 2000. Ela fez colaborações com essas pessoas, com o Jay-Z, ela produziu álbuns pra Lauryn Hill, então ela conhecia todo esse meio e essas pessoas. E ela falou que durante 20 anos ela tinha apenas coisas boas pra dizer sobre o Jay-Z. Como pessoa, pessoalmente falando, ela não tinha nada pra falar dele. Mas ela sabia quem ele era muito bem e que, assim, ele quer as coisas a todo custo, assim. E ele só pensa em dinheiro, então, assim, ele não tá nem aí em quem ele precisa derrubar pra conseguir o que ele quer. I think everybody that knows Sean Carter knows that he will slump anyone in any relationship for $1. Look at how he did Dame. Like, I don't give a fuck if you wanted to get away from your homie, if you wanted to get away from your partner. But to do it the way he did it, it's malicious. A gente falou sobre a Jaguar aqui também no vídeo do Diddy, ela falou muita coisa, ela trabalha muito com esse ativismo, ela é muito franca, ela ficou muito conhecida por isso, por expor as pessoas mesmo, e ela não tem medo, a gente aqui na nossa casa acha ela uma diva. Lenda. Ela fala muita coisa, eu não sei como é que essa mulher tá viva. Eu só acho, a minha teoria é de que hoje a gente tem a internet. Não dá pra gente ficar mais matando pessoa que nem a gente mata pernilongo, igual acontecia nos anos 90 e nos anos 2000. Ah, me incomodou? Deixa eu falar que morreu aí de pneumonia. Não é mais tão fácil assim, Não né? é mais tão fácil assim, é por isso que agora ela esperou o tempo certo, e nos últimos 2 anos que ela tem exposto essa galera, ela não vem em 2006 falar merda desse povo, porque ela tava maluca, ela ia estar a 7 palmos, gente. É basicamente isso, ela falou: olha, ele é um homem extremamente ganancioso, faz tudo por dinheiro, e se ele tiver que empurrar você na frente de um ônibus por grana, ele não tá nem aí. Basicamente esse é o Jay-Z. Só que a gente tem que lembrar que o Dame ficou extremamente desgostoso com tudo que ele viveu na indústria, só que ao mesmo tempo ele tinha o fantasma da Aaliyah, que havia pedido uma promessa pra ele de nunca revelar o fato de que ela havia sofrido barbaridades em seu casamento, ainda adolescente, com R. Kelly. Só que ele ficava se perguntando quando que a máscara dele vai
cair? Quando que essas pessoas vão realmente revelar? Porque, gente, a indústria da música é podre, todo mundo sabia. O Jay-Z sabia, os amigos sabiam, popstars, pessoas que colaboraram com ele, todo mundo sabia que ele era um cara que gostava de práticas sexuais perversas, que tinha uma afinidade, uma predileção por meninas menores de idade. E só quando veio o documentário, finalmente, Surviving R. Kelly, onde eles entrevistaram múltiplas vítimas que tiveram o poder, a força e a coragem de vir contar suas histórias, que finalmente a vingança do Dame Dash veio. Eles tentaram, durante o processo de fazer o documentário, contactar várias pessoas da indústria e todos recusaram a dar entrevista. Pessoas famosas, pessoas que a gente admira, todos protegeram o R. Kelly. O primeiro que veio dar a sua cara enquanto celebridade pra ajudar a destruir o R. Kelly foi o Dame Dash. E foi por causa dele, assim como a Cassie foi o primeiro whistleblower pra gente derrubar todo o castelo do Diddy, o Dame Dash foi a primeira pessoa pública que conseguiu dar força às vítimas que até então eram anônimas pra derrubarem o R. Kelly. I was just shocked at how long he got away with it. And how many people turned and looked the other way. How many people were still, you know, involved with him in any kind of way, knowing all those things. Foi a maneira que ele conseguiu de honrar a memória da Lia. Ele já falou diversas vezes que não há um dia que se passe em que ele não fale o nome da Lia, que ele mantenha o legado dela vivo. There hasn't been one day since she's passed, not one, in the 20 years that I haven't either heard her name, heard a record, or seen a picture of her. Every single day she's present in my life, and I feel lucky for that. E uma das formas era exatamente isso, respeitando que ela não queria que falassem sobre isso, mas no momento em que ele foi procurado, ele ajudou a derrubar todo o império do R. Kelly, porque, gente, a quantidade de vítimas que vieram falar e expressar as coisas que haviam acontecido com elas nas mãos do R. Kelly, gigantesca, a quantidade é gigantesca, são várias pessoas, e no final das contas o R. Kelly foi preso e foi condenado a 30 anos de prisão. Nesse momento ele está preso e a justiça, graças a Deus, foi feita pela Lia. E é muito triste porque assim, o Dame Dash depois já foi falar que o Jay-Z sabia de tudo. Ele sempre soube de tudo. E assim como a Jaguar Wright já falou, o Jay-Z não tá nem aí de empurrar você na frente de um ônibus. Ele fez tudo o que ele podia de proteger e promover junto com o R. Kelly pra se livrar do Dame Dash. E enquanto o R. Kelly tava ali no bem bom, ninguém conseguia realmente colocar e expor a podridão dele, colocar lá atrás das grades, o Jay-Z tava ali o tempo todo com o R. Kelly. Depois que o R. Kelly foi preso, como se o R. Kelly não existisse. Chutou. Pergunta se ele fala alguma coisa do Best of Both Worlds, um dos maiores álbuns da carreira dele. Eu não conheço esse homem, meu Deus! E o mesmo está acontecendo com o Diddy. Agora que o império do Diddy está finalmente ruindo, o Jay-Z fica se desassociando, entendeu? Ele não sabe de nada, ele não viu nada, sendo que ele é da Costa Leste, ele conhece essas pessoas desde que ele era garoto. Todo mundo sabe que ele sabe de todos os podres e ele não fala nada, só que ao mesmo tempo ele é frio. Ele tem relação com essa galera há muito tempo, ele sabe tudo que tá acontecendo. Então, como tudo que importa pra ele é dinheiro, se ele precisar jogar as pessoas embaixo do ônibus, ele vai jogar. Mas enquanto essas pessoas estiverem dando dinheiro e reconhecimento pra ele, ele vai manter essas pessoas na aba dele. Que foi o que ele fez tanto com o R. Kelly quanto ele tá fazendo agora com o Diddy. Que Diddy? Nunca viu na vida colaborando. Como se ele estivesse bebendo champanhe com o Diddy 6 meses atrás, uma das festas do Diddy. Por isso que as pessoas acham que o Jay-Z é o próximo a cair. Porque se caiu o R. Kelly e caiu o Diddy, o Jay-Z é o próximo da lista. Inclusive, rappers como o Ice Cube e o 50 Cent são duas pessoas que já vieram abertamente falar que sempre souberam que o Jay-Z não prestava, não gostam dele e que estão preparando, estão esperando o momento pra fazer o castelo de cartas cair. E a gente sabe também, né, gente, que uma das pessoas que não gosta dele é da família dele, né? Solange Knowles. É a própria irmã da Beyoncé, né? A gente lembra do episódio fatídico de 10 anos atrás, onde ela arrebentou a cara dele, né, no elevador do Met Gala. E você pode julgar a Solange, eu acho ela uma diva, eu faria maravilhosa. igual. Você tentou contornar, você sabe que rola muita merda quando tem $1 bilhão no elevador. Até hoje a gente não sabe, a gente sabe que houve infidelidade. Ele já chegou a falar sobre isso em entrevistas, que ele fez de tudo pra recuperar seu casamento. O Jay-Z é uma pessoa também que existem várias pessoas, né, mais jovens que já chegaram dizendo que ele era seu pai, que tem vários filhos ilegítimos que ele nunca admitiu e que ele nunca reconheceu, pelo menos não publicamente. Tem muitas pessoas que acreditam que alguns dos filhos que já vieram falar nos anos 2000 que o Jay-Z era seu pai e que hoje estão mais silenciadas devem ter assinado NDAs e o Jay-Z tá cuidando dele de alguma outra forma e ele tenta fazer de tudo pra proteger esse império que ele construiu ao lado da Beyoncé. Inclusive pessoas já começaram a rastrear o relacionamento dele com a Beyoncé e tem muita red flag. Se vocês quiserem a gente pode trazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse relacionamento. Dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, expondo tipo assim o tanto que esse relacionamento é tóxico, porque gente, ela é uma lenda, ela é perfeita, ela é nossa
Nossa, Ela é mãe, ela maravilhosa. moldou o pop e ela é uma das pessoas mais importantes da música. E a gente não pode negar o impacto dele na carreira dela e o impacto dele na música também, mas ele não é uma boa pessoa, gente. Não, inclusive já vieram pessoas como o guarda-costa dele e até a própria Jaguar Wright pra dizer que ele mantém a Beyoncé ali meio que presa e que a gente tem que começar um movimento Free Beyoncé. Only nobody knows, but I'll say it, man. Yeah, Beyonce's on drugs. She been on them for a long time, and you keep her that way. Y'all talking about free Britney. Y'all need to be doing a campaign that say free Beyonce. Sim, se vocês quiserem que a gente traga esse vídeo, a gente traz pra vocês pra poder explicar com mais detalhes isso, mas assim, a situação do Jay-Z é complicada, a situação dele é tensa e a gente pode esperar que em algum momento vai vir mais coisas ainda que a gente não faz nem ideia do que aconteceu. Mas assim, se a gente for comparar, pelo menos até onde a gente sabe, o R. Kelly e o Diddy com o Jay-Z realmente é a parte mais tranquila do trio do horror, porque realmente ele, até onde a gente sabe, não cometeu nenhum dos crimes que os dois cometeram, mas acobertou os dois, né? Gente, existe crime de ser cúmplice, né? Você é Exato. advogada, né? Exato. E como a Jaguar Wright disse, a gente pode terminar com essa parte da entrevista que ela fala assim, será que é teoria da conspiração mesmo, quando toda vez a mesma pessoa se beneficia do mesmo tipo de tragédia? Is it really a conspiracy if the same person keeps benefiting off the same kind of tragedy over and over and over again? Porque é isso, ele se beneficiou muito de mortes, a morte do Big, a morte da Lia. Ele sempre fez da mesma forma, tipo, do desaparecimento do DM10 da indústria. Ele chuta os amigos quando eles estão na merda e ele sempre se associou muito próximo das pessoas. Ele sabe que roubou outra pessoa que ele chutou também, quando começou a falar muita abobrinha? O Kanye. Era o melhor amigo dele. Agora, Kanye? Quem que é Kanye? Eu nunca vi. Assim que ele é. Então a gente sabe que ele deve estar protegido numa redoma, mas, gente, a justiça nunca falha e uma hora as coisas acontecem. Ninguém imaginava de ver o R. Kelly 30 anos na cadeia, ninguém imaginava do que tá acontecendo agora com o Diddy. E se pessoas da indústria já estão alertando hoje, é porque algo vai acontecer, porque alertavam do R. Kelly antes, alertavam do Diddy antes, só que ninguém acreditava. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, like nesse vídeo. Eu sei que é muito triste, porque assim, eu adoro as músicas do Jay-Z, o legado dele. Eu sei que ele é um bom pai pros filhos que ele tem com a Bey, mas o que é certo, gente. É certo, justiça, né? Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau.